O dólar americano tem sido a base do comércio global por décadas, representando poder, estabilidade e a principal ferramenta de influência dos Estados Unidos. Porém, o surgimento de blocos econômicos como o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mudou significativamente essa dinâmica. A busca por independência financeira e a insatisfação com a hegemonia americana fizeram com que o BRICS desse um passo ousado, abandonar gradualmente o dólar em suas transações comerciais. Essa decisão gerou um efeito dominó imediato nos mercados financeiros e políticos, abalando a confiança internacional no sistema monetário liderado pelos EUA. Donald Trump, conhecido por sua postura agressiva e suas estratégias comerciais duras, viu nesse movimento uma ameaça direta à influência americana e reagiu com medidas tarifárias, tentando pressionar o bloco a recuar. Mas essa reação acabou gerando o efeito contrário ao esperado. Em vez de enfraquecer o BRICS, fortaleceu ainda mais a unidade entre seus membros, que se mobilizaram para acelerar o abandono do dólar. Essa escalada colocou os ECOWAS em uma posição desconfortável, levantando questionamentos sobre a eficácia de sua política econômica e sobre o futuro da moeda americana como referência global. Capítulo 2. A decisão do BRICS de abandonar o dólar não surgiu de um dia para o outro. Foi resultado de anos de negociações e insatisfação com a dependência da moeda americana. O bloco já vinha discutindo maneiras de proteger suas economias contra sanções e oscilações do dólar, além de buscar uma maior autonomia financeira. A guerra comercial iniciada por Donald Trump contra a China, com tarifas elevadas, foi um catalisador para que esses países percebessem a importância de criar um sistema mais independente. A Rússia, por exemplo, aumentou suas reservas em ouro e reduziu drasticamente as reservas em dólares, enquanto a China investiu na internacionalização do yuan. A Índia e o Brasil passaram a usar moedas locais em suas trocas comerciais. Essa união de esforços resultou na criação de mecanismos financeiros próprios e na discussão de uma possível moeda comum do BRICS. O anúncio oficial do abandono progressivo do dólar em acordos comerciais estratégicos surpreendeu os mercados e criou uma onda de instabilidade, já que muitos contratos internacionais ainda são baseados na moeda americana. Essa mudança alterou significativamente a balança de poder econômico mundial e colocou os EUA diante de um desafio inédito em décadas. Capítulo 3. A reação de Donald Trump foi imediata. Conhecido por sua abordagem combativa, ele anunciou uma nova rodada de tarifas contra produtos importados de países do BRICS, na esperança de forçá-los a reconsiderar a decisão. No entanto, essa medida acabou produzindo um efeito contrário. Em vez de recuar, os países do bloco se uniram ainda mais e aceleraram os processos de substituição do dólar por moedas locais. Isso não apenas reduziu a dependência das exportações para os Estados Unidos, como também incentivou novas parcerias com outras regiões do mundo, como o Oriente Médio, a África e a América Latina. A retaliação americana, ao invés de isolar o BRICS, serviu como motivação para que outros países emergentes avaliassem alternativas similares, temendo se tornar vítimas de medidas econômicas unilaterais vindas de Washington. O resultado foi um enfraquecimento gradual da influência americana no comércio internacional. Capítulo 4. O abandono do dólar pelo BRICS também teve efeitos imediatos nos mercados financeiros globais. A demanda pela moeda americana sofreu uma leve queda, suficiente para provocar volatilidade no câmbio e nos índices acionários. Investidores buscaram alternativas seguras, como ouro e moedas fortes de outros países. Esse movimento aumentou a pressão sobre a economia dos Estados Unidos, que já enfrentava desafios internos, como um déficit público crescente e instabilidades políticas. Trump, irritado com a repercussão negativa, reforçou seu discurso nacionalista, alegando que as tarifas eram uma defesa legítima da economia americana. Contudo, setores empresariais começaram a demonstrar preocupação, pois muitas companhias dependiam de insumos e mercados internacionais ligados ao BRICS. A tensão política aumentou e o governo passou a enfrentar pressões internas para repensar sua estratégia. Capítulo 5. Os países do BRICS aproveitaram
inspiraram a reação americana para intensificar suas políticas de integração econômica. Foram assinados novos acordos comerciais bilaterais e multilaterais, todos baseados em moedas locais ou em uma cesta de moedas alternativas ao dólar. Isso aumentou a resiliência do bloco frente às oscilações do mercado americano e reforçou a narrativa de que era possível criar um sistema econômico mais multipolar. A China, em especial, liderou esforços para expandir o uso do yuan em transações internacionais, oferecendo linhas de crédito e investimentos em infraestrutura para parceiros comerciais. Essa estratégia ganhou força entre países que já estavam insatisfeitos com a dependência do dólar, criando um movimento de longo prazo com potencial de mudar o cenário global. Capítulo 6. A postura de Trump, cada vez mais agressiva, acabou se voltando contra ele. As tarifas impostas prejudicaram empresas americanas que dependiam de matérias-primas importadas, elevando custos de produção e reduzindo margens de lucro. Indústrias como a de tecnologia, automóveis e agricultura foram diretamente afetadas, provocando uma onda de críticas ao governo. Além disso, os consumidores sentiram aumentos de preços, gerando insatisfação popular. A guerra tarifária, que deveria proteger a economia americana, na prática, causou impactos negativos internos e fortaleceu os argumentos do BRICS de que o sistema baseado no dólar era vulnerável a decisões políticas unilaterais. Capítulo 7. Os impactos não se restringiram à economia. Politicamente, Trump enfrentou resistência até mesmo dentro de seu partido, com parlamentares preocupados com a perda de competitividade dos produtos americanos no mercado global. Essa divisão interna enfraqueceu a capacidade de aprovar novas medidas econômicas e gerou incertezas sobre o futuro da política comercial do governo. Para os países do BRICS, isso representou uma vitória estratégica. Quanto mais instável estivesse a liderança americana, mais espaço haveria para consolidar alternativas econômicas fora da esfera do dólar. Essa percepção foi suficiente para estimular outros países, como Irã, Turquia e Indonésia, a iniciarem conversas sobre acordos comerciais semelhantes, fortalecendo ainda mais a tendência de desdolarização. Capítulo 8. Com o avanço do processo, o BRICS passou a trabalhar em sistemas de pagamento alternativos que não dependiam do SWIFT, plataforma dominada pelo Ocidente. A criação de mecanismos próprios de compensação e liquidação financeira reduziu ainda mais a influência dos LBRs US sobre as transações internacionais. Esse movimento, embora técnico, teve um peso geopolítico enorme. Sem controle sobre esses fluxos, Washington perdeu parte da sua capacidade de impor sanções de forma efetiva. Essa mudança fortaleceu a confiança entre os países do BRICS e seus parceiros, mostrando que era possível construir uma rede econômica independente da política americana. Capítulo 9. O mercado de energia também foi diretamente impactado. Países exportadores de petróleo e gás, como a Rússia, passaram a aceitar pagamentos em moedas alternativas, incluindo o yuan. Essa decisão enfraqueceu ainda mais o uso do dólar em transações estratégicas, reduzindo sua participação no comércio global de energia. Para os Estados Unidos, isso representou uma ameaça direta à estabilidade financeira de longo prazo, já que parte significativa da demanda global pelo dólar vinha do comércio de commodities. Trump tentou reverter a situação por meio de acordos bilaterais, mas o avanço do BRICS se mostrou difícil de conter. Capítulo 10. À medida que o abandono do dólar avançava, os mercados financeiros americanos começaram a sentir a pressão. A volatilidade do câmbio aumentou. Investidores estrangeiros reduziram a compra de títulos do Tesouro do CACTIWA e a taxa de juros subiu. Isso elevou o custo de financiamento do governo e pressionou ainda mais o déficit público. A política econômica americana, antes vista como estável e confiável, passou a ser questionada em um nível que não se via desde a década de 1970. Essa perda de confiança abriu espaço para o fortalecimento de moedas regionais e ativos digitais como alternativas de reserva de valor. Capítulo 11. O impacto sobre as exportações americanas foi imediato. Produtos antes competitivos, como maquinário, tecnologia e commodities agrícolas, perderam espaço nos mercados do BRICS, que passaram a priorizar acordos internos. Essa retração afetou principalmente estados produtores nos ISAEA, cujas economias dependiam fortemente do comércio exterior. O lobby empresarial começou a pressionar o Congresso e a Casa Branca para encontrar soluções, pedindo a redução de tarifas e uma postura mais diplomática. No entanto, Donald Trump
manteve seu discurso firme, dizendo que qualquer recuo seria sinal de fraqueza. Essa inflexibilidade aumentou o isolamento americano e criou um ambiente de incerteza que afastou investidores e enfraqueceu a confiança internacional no governo. Capítulo 12. Enquanto isso, o BRICS aproveitava para estreitar relações com novos parceiros comerciais. Acordos com países da África, do Oriente Médio e da América Latina foram fechados, todos sem a utilização do dólar. A iniciativa ganhou ainda mais força quando países europeus começaram a avaliar alternativas ao sistema dominado pelos EUA, temendo represálias comerciais. Esse movimento representou uma mudança histórica na economia global, que caminhava para uma estrutura mais multipolar. Trump, que esperava conter o avanço do BRICS com tarifas e ameaças, acabou acelerando exatamente o processo que queria impedir: a busca por independência em relação ao dólar. Capítulo 13. Os efeitos internos nos EUA se tornaram mais visíveis. O aumento nos custos de importação levou a uma inflação mais alta, reduzindo o poder de compra dos consumidores. Empresas começaram a cortar empregos e adiar investimentos, gerando um impacto direto no mercado de trabalho. Essa situação criou um cenário político delicado para Trump, que enfrentava críticas tanto da oposição quanto de membros de seu próprio partido. A promessa de revitalizar a economia americana começou a ser questionada, com analistas apontando que a estratégia de confronto havia se tornado um tiro no pé. Capítulo 14. A China assumiu o papel de liderança nesse processo, oferecendo linhas de crédito internacionais em yuan e expandindo seu sistema de pagamentos digitais. O país também intensificou investimentos em infraestrutura em nações parceiras, consolidando sua posição como alternativa viável ao sistema financeiro tradicional. Essa postura contrastava com a dos Ilemacio, que pareciam cada vez mais isolados em suas decisões unilaterais. Outros membros do BRICS seguiram o exemplo, fortalecendo suas moedas e sistemas financeiros nacionais. A confiança no bloco cresceu, e a visão de um mundo menos dependente do dólar passou a ser não apenas possível, mas inevitável para muitos governos. Capítulo 15. Trump tentou reagir adotando novas sanções econômicas e ameaças tarifárias, mas essas medidas já não tinham o mesmo impacto. Os países do BRICS, agora mais integrados, estavam preparados para lidar com pressões externas e contavam com novos mercados alternativos. Essa resiliência surpreendeu analistas americanos que esperavam uma divisão interna entre os membros do bloco. Ao contrário, as políticas de Trump serviram como catalisador para uma união ainda mais sólida, reforçando a percepção de que medidas coercitivas haviam se tornado ineficazes. Capítulo 16. A opinião pública americana começou a se voltar contra as tarifas. Consumidores enfrentavam preços mais altos, empresas reclamavam de margens de lucro reduzidas e agricultores sofriam com a perda de mercados tradicionais. Pesquisas de opinião mostravam uma queda na aprovação de Trump, especialmente em regiões rurais que antes o apoiavam massivamente. Essa mudança no humor do eleitorado criou preocupações dentro do Partido Republicano sobre os impactos eleitorais de longo prazo. Muitos começaram a pressionar por uma reavaliação da política econômica. Capítulo 17. Enquanto isso, países que antes eram aliados próximos dos Israel começaram a diversificar suas reservas cambiais, reduzindo a dependência do dólar. Bancos centrais passaram a aumentar a participação de ouro e moedas do BRICS em suas reservas, diminuindo a exposição a riscos relacionados às políticas americanas. Essa mudança teve um impacto simbólico profundo, indicando que o domínio do dólar como reserva mundial estava enfraquecendo de forma estrutural. Capítulo 18. No cenário internacional, a imagem de liderança global do EUA sofreu danos consideráveis. A incapacidade de conter a expansão econômica do BRICS e o fracasso das tarifas de Trump foram vistos como sinais de perda de influência. Líderes de outras nações começaram a questionar abertamente a viabilidade de depender exclusivamente de um sistema financeiro centrado nos EUA. Isso acelerou ainda mais a tendência de criação de alternativas regionais e multilaterais, consolidando um novo equilíbrio de poder econômico. Capítulo 19. A mídia global destacou o episódio como um ponto de inflexão na história econômica contemporânea. O abandono do dólar pelo BRICS e a resposta desastrosa
desastrosa do Selawa se tornaram exemplos de como estratégias baseadas em pressão podem ter resultados inesperados. Para Trump, a situação representou uma derrota significativa em sua política externa e econômica, criando fissuras em sua base de apoio e levantando dúvidas sobre sua capacidade de lidar com um cenário global em rápida transformação. Capítulo 20. No fim, a ameaça de tarifa, que deveria proteger os interesses americanos, voltou-se contra o próprio criador. O abandono do dólar pelo BRICS e a consolidação de alternativas financeiras marcaram o início de uma nova era econômica. Trump perdeu a paciência, mas também perdeu espaço no cenário internacional, mostrando que o mundo estava pronto para seguir caminhos diferentes. O episódio reforçou a necessidade de estratégias mais colaborativas e menos unilaterais, deixando claro que, na economia global moderna, nenhum país pode se isolar sem enfrentar consequências graves.